Hoje eu trago uma palavra explicando para você porque a importância de nós termos Jesus na nossa vida, de nós aceitar Jesus e entregar a nossa vida para Ele. A importância de tudo isso, muitas das vezes ouvimos aqui nas redes sociais, na igreja, aceita Jesus, né? Ele é o passaporte para ir para o céu. Aceita Jesus, Deus deu Ele para morrer em nosso lugar. Ele é o nosso Salvador. Olha só, a palavra de Deus fala aqui em Romanos 8. Fala assim, no primeiro versículo fala: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, antes nós éramos condenados. Quando passamos a ter Jesus na nossa vida, nós não somos mais condenados. Então fala assim: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Quando nós temos Jesus, Ele nos livra da lei da morte, livra do pecado, porque o pecado é o passaporte, né, da morte, do inferno. Portanto, os que fora impossível a lei, né, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne. Deus também veio e deu Jesus, o Filho dele, em semelhança da nossa carne também, pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus a carne, o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, a nossa carne, o pecado, eles estão condenados. Mas se nós andarmos em Espírito, nós não seremos condenados. Quando aceitamos Jesus, entregamos nossa vida para Jesus, nós estamos andando em Espírito, não sujeitando as nossas vontades, a nossa carne. O que é carne? As nossas vontades, os nossos desejos, né? Nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Então nós temos desejos, vontade, e às vezes não controlamos. Às vezes a pessoa ela não consegue ser livre, liberta daquilo. Eu quero me libertar do vício, da mentira, da prostituição, do engano, libertar das más companhias. Ela não consegue sair daquilo. Mas quando ela entrega a vida para Jesus, ela aceita o que Jesus fez na cruz do Calvário, ela passa a andar em espírito, conhecendo a palavra, orando, ela começa a se libertar desses desejos que ela sente, né? Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas o que se inclina para o Espírito cogita das coisas do Espírito. Então, quando nós cogitamos das coisas da carne, estamos praticando as coisas da carne, né? Então, nós vamos fazer as coisas da carne, mas os que inclinam para o Espírito, inclinamos para o Senhor, para a palavra dele, oramos a Deus, vamos para uma igreja, deixamos as coisas erradas, então nós estamos se inclinando para o Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o Espírito para a vida e paz. Então, quando estamos agindo na nossa natureza pecaminosa, que é os nossos desejos, nós estamos caminhando para a morte. Mas para o Espírito, quando nós estamos no Espírito buscando o Senhor, estamos para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus. A nossa carne não está sujeito aos mandamentos de Deus, à vontade de Deus. Ela nunca vai estar. Pois não é sujeito à lei de Deus, nem
nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. De fato, o Espírito de Deus habita em vós. Então, quando nós aceitamos o Senhor Jesus, o Espírito de Deus, o próprio Espírito de Deus, todas as pessoas falam de Deus, não falam? Então, o próprio Espírito de Deus vai habitar em você, vai habitar em mim, mas através de Jesus. E se alguém não tem, olha só, o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Quando nós não temos Jesus, nós não temos o Espírito de Cristo, não somos de Deus. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Olha só. Então, quando a gente está em Cristo, o nosso corpo já é morto por causa do pecado. Mas o Espírito é vida, por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, que é o Espírito de Deus, né? Esse mesmo que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, vos por meio do seu Espírito, que em vós habita. Então, o Espírito de Deus, ele faz com que nós ficamos vivos eternamente e que nós não andamos nos nossos desejos, nossas vontades, que fala que é a carne, então é nossos desejos, as nossas vontades. Muitas das vezes as pessoas não entendem o que é a carne, é as nossas vontades, que nos leva a fazer coisas erradas, que depois no outro dia ou no dia nós ficamos tristes, amargurados, né? Por isso há tanta violência, tanta desumanidade, tanta tragédia. Um mata o outro por causa do quê? Dos nossos desejos, das vontades. Se o Espírito de Deus não estiver dentro de nós, nós vamos fazer coisas que vai desagradar a Deus. Então, a gente tem que ter a consciência plena de que Jesus é o nosso Salvador. Que Ele, através dele, nós vamos até a Deus. Não tem outro caminho. Né? Nós precisamos do Senhor Jesus para termos direção, para Ele guiar. Ele nos guiará a toda a verdade, Ele nos libertará. Conhecereis a verdade vos libertará. Então essa é a verdade que eu estou te falando agora. Então você tem que ter o Senhor Jesus como o único, suficiente Salvador da tua vida, para que você possa ter uma vida plena. Andamos nesse corpo, andamos, mas não fazemos a vontade dele. Né? É difícil lidar com nossos desejos. Conheço pessoas que até se dizem estar dentro da igreja, mas ela não teve encontro com Jesus realmente. Ela está ainda andando nas vontades dela. Mas uma hora ela chega lá, uma hora ela vai fazer a vontade de Deus, mas ela vai buscando. Ela vai lendo a Bíblia, ela vai conhecendo a palavra, vai orando e Deus vai libertando ela. É isso que Deus quer para nós. Que sejamos da luz, que tenhamos vida, que seremos dele através do Senhor Jesus. Não seremos condenados. Quando nós estamos em Cristo Jesus, não há condenação para nós. Quando nós fechamos os olhos, quando nós morremos, nós vamos estar na vida eterna com Deus. Não vamos estar no inferno, que é a condenação eterna também. Mas temos a vida eterna, tem a condenação eterna e a vida eterna. Então, que ele está em Jesus, que ele está com Cristo. Amém?